Pronto. Ok. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Tô trocando aqui a conexão, só dá esse feedback para mim. Pessoal que chegou aí, Bruno, Xiziane, Furtado. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Tá dando para ver? Tá dando para ouvir? Como que tá? Para mim tá um pouquinho escuro ainda. Ok? Hoje nós vamos continuar aqui com a nossa leitura do livro, né? Sua Fé, Sua Fortuna. É um dos livros de Neville Goddard, né? E vamos fazer a leitura e a interpretação. Né? A leitura e interpretação de Rosemary Scorse. Vou trazer aqui a leitura, não são livros muito comuns, estamos falando do poder da lei da atração. Estamos falando de você conseguir atrair tudo aquilo que você realmente quer para sua vida. Eu não gosto muito de falar lei da atração, porque na verdade é você como co-criador da sua realidade, né? E a lei da atração, ela é apenas uma sublei de uma das leis universais, né? E nós temos aqui várias pessoas incríveis, né, que passaram no passado estudando tudo isso, né, e produzindo obras maravilhosas, obras que a gente não encontra por aí em qualquer lugar, né, e que muitas vezes você até adquire um livro e você começa a fazer leitura, só que dependendo do nível que você tá, você não consegue entender e interpretar o que esse cara tá falando, né? Mas como assim? Porque são coisas que geralmente a gente não encontra em qualquer lugar, tá? Então eu tô trazendo aqui, ó, vamos lá. Esse é o nosso livro, né? É uma coletânea, na verdade, de livros de Neville, né? Uma coletânea. E nós estamos no segundo livro, Sua Fé, Sua Fortuna. E eu resolvi gravar todos esses vídeos, estou subindo lá numa playlist do Instagram. Então eu faço a leitura e vou trazendo a interpretação com vocês, tá? Antes de chegar no Neville, né, nós falamos um pouquinho do Kai Bailon, um livro iniciático com as 7 leis do universo, as principais ali, né? E tudo isso é para falar o quê? Que você não é apenas esse avatar, você não é apenas essa pessoa física, né, que está vivendo aqui nesse momento o jogo da vida. Você é muito mais que isso. Você é a consciência que dá vida a esse avatar, né? Então eu sempre trago aquele exercício bem simples, né, para que você se olhe no espelho e se observe. Quem é que está observando? Porque enquanto você está se olhando no espelho, você está olhando para quê? Você está olhando para o reflexo do seu eu físico, né, do seu avatar, né, ou do seu ego, cada um chama de uma coisa, mas na verdade é um avatarzinho, né, o bonequinho que tá aqui jogando esse jogo, vivendo essa experiência humana, né, temporariamente humana, calçado com esses sapatos físicos, né, mas enquanto você tá ali observando, de boquinha fechada, só olhando, começam a vir pensamentos em relação a essa observação, e a pergunta é: se você acha que você é só o eu físico, né? Você é só esse nome, só essa pessoa, né? Que tem o seu RG, que tem o seu CPF, né? Que tem o seu trabalho, que tem os seus gostos, que tem as suas peculiaridades. Se você acha que você é só isso, só o físico, quem é que te observa naquele momento? Então, na verdade, nós somos 2 em 1. Tá? E essa consciência, ela está ligada ao todo, né? Nós somos energia, nós somos vibração. Essa consciência paira sobre você, né? E ela te dá o fôlego de vida, ela te dá condições para que você dê vida a esse avatar. Imagine que você está jogando um jogo, né? Um PlayStation lá, você está jogando e o joystick está na sua mão. E você vai começar a viver um jogo lá da cidade, né? Onde você tem lá várias dificuldades, jogo da máfia, vamos colocar aqui o jogo da máfia. Antes de você começar o jogo, você, através do seu joystick, você escolhe o personagem. Se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser branco, se vai ser mulato, se vai ser negro, né? Se vai ser... enfim, você coloca lá todas as características que você quer. E aí você começa a jogar o jogo, né? Começa a jogar o jogo através de quem? Através daquele avatar, daquele boneco, daquele personagem que você escolheu. Nesse momento, a sua vida física é a mesma coisa. E o Neville escreveu sobre isso há muito tempo atrás, né? E saber isso quer dizer o quê? Isso é muito maravilhoso. Isso quer dizer que você é o único responsável por tudo aquilo que você está vivendo. E a qualquer momento você pode mudar as regras. A qualquer momento você pode virar o jogo. A qualquer momento você pode mudar de papel. A qualquer momento você pode escolher uma outra situação. E como que você faz isso?
né? Como que o avatar, porque é ele que está aqui nesse momento, interagindo com tudo que é físico, né? Com esse mundo físico, as experiências, enfim, como que eu mudo isso? Você vai mudar se conectando com a sua centelha divina, tá? Você tem uma consciência, você tem um eu superior, não neste mundo inferior, não nesse plano físico, tá? Mas um plano superior, você tem uma mente, você tem uma centelha. E ela corresponde aí a 98, 99% de todo o poder que você tem. Então, a consciência, o fio de consciência que se liga a esse avatar, ele corresponde a apenas 1, 2%. Então, se você acha que você é só físico, né, que só o que você vê, toca é que é verdadeiro, que é que as coisas são criadas, você está sempre vivendo aí do como, né, em forma de... É como se o seu celular tivesse sem bateria, então tá sempre com a luzinha piscando. Por quê? Porque você tá com 1, 2% só. Você tem como acessar a sua centelha divina e você pode fazer isso, mas muitas vezes por falta de expansão de consciência, de conhecimento, nós não sabemos como fazer. Então a leitura e interpretação dos livros de Neville, eles estão aqui para isso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui a leitura desse livro. Nós paramos aqui e hoje vamos dar início no 8º capítulo, tá? O capítulo 8 desse livro, Neville começa assim: nenhum outro Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isso está em Isaías 44, versículo 6. Mais uma. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículos 6 e 7. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Pelo tempo em que o homem sustentar a crença em um poder externo a si mesmo, pelo mesmo tempo, ele roubará de si próprio a força do ser que ele é de verdade. Então, o que o Neville está nos falando aqui? Enquanto o homem, enquanto eu, você, né, achar que a força, o poder, as decisões vêm de um Deus fora de nós, aquele Deus lá longe, aquele Deus vingativo, né? Aquele Deus que julga, que coloca sentenças. Enquanto você fizer isso, você está tirando o poder que é seu e está passando para alguém que na verdade nem existe. Por quê? Porque não existe Deus fora de você. E vamos continuar aqui, você vai entender. Cada crença que ele mantém em poderes externos a si, sejam para o bem ou para o mal, se tornarão os moldes das suas imagens e esculturas adoradas. Então ele está falando que quando você, cada crença que você mantém, né, de que esse santo, essa pessoa, esse mestre, não só aqui no plano espiritual não, muitas vezes você espera que pessoas tomem decisão por você, você acha que a pessoa é muito mais que você, então eu vou falar com aquela pessoa, por favor, o que eu tenho que fazer com a minha vida, você sabe, me dê a resposta. Cada vez que você faz isso, né, cresce o número das suas crenças e também das suas imagens, das pessoas que você adora, ok? Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 12. As crenças na eficácia dos medicamentos para curar dietas, para fortalecer, dinheiro para consertar as coisas, são os produtos, os cambistas dos quais o poder deve ser retirado, para que se possa então manifestar essas qualidades infalivelmente. Este entendimento é o que expulsa os mercadores do templo. Então ele está falando, trazendo para a nossa realidade, né? Essa é uma passagem em que Jesus entrou no templo ali e ele expulsou todos aqueles cambistas que estavam ali, né, vendendo coisas dentro do templo. E o Neville nos traz, né, que as crenças, né, aquelas crenças que você tem, sabe aquele botão mágico que as pessoas passam a vida procurando, né? A eficácia em medicamentos para curar, né, aquela coisa mágica, né? Uma gotinha, você se cura de tudo, até genérico o negócio, né? Cura tudo, mas mas eu tenho tal problema. Não, isso aqui também cura. E você procura aquilo, né?
dietas para fortalecer, né? Aquela dieta mágica, né? Compre isso daqui, tome isso daqui, porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai emagrecer você da noite pro dia, sem esforço nenhum. Geralmente, essas coisas vêm sem esforço nenhum. Por quê? Porque é magia, né? É uma coisa, assim, indescritível. As pessoas se encantam com isso, né? E o que mais que ele fala aqui, né? Dinheiro para consertar as coisas, né? Ah, faça isso, repita esse mantra aqui que você vai ficar milionário, você vai ganhar dinheiro, você vai ter dinheiro, enfim, né? E todas essas outras coisas são como aqueles cambistas que estavam no templo, né? Que Jesus tirou fora. Então você deve tirar isso fora da sua vida, da mesma forma, tá? Você tem que ter esse entendimento e expulsar essa crença da sua vida. Você é o único responsável pelos seus resultados. Em você está a causa de todo bem e a causa de todo mal. Em você está o início e o fim. Né? Só você pode começar e mudar a história da sua vida. É isso que ele está nos falando aqui. E aqui ele nos traz uma passagem. Jamais vos julgueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Portanto, somos santuário de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o Deus e eles serão meu povo. 2 Coríntios 6, versículo 14, 15 e 16. Os ladrões que te roubam são as suas próprias crenças limitantes. É a sua crença em determinada coisa e não a coisa em si que te ajuda. Há apenas um poder, o eu sou ele. E aqui toda vez que ele fala eu sou ele está falando da consciência, de você se conectar com a sua centelha, você entender que você é um com Deus, ok? Somente por causa da sua crença em coisas externas é que você acha poder nelas, transferindo o poder que é seu para um objeto ou condição externa. Na verdade, você pega o seu poder e você transfere para o outro. Perceba que você mesmo é o poder, que equivocadamente você concebe as condições externas. A Bíblia compara o homem teimoso ao camelo, que não consegue passar pelo buraco da agulha. A agulha referida nesta passagem, na verdade, era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, que era tão estreito que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes fosse aliviado de sua carga. O homem rico que se deixar sobrecarregar com falsos valores humanos não conseguirá entrar no reino dos céus, até que ele se alivie da sua carga, assim como o camelo que precisava passar por este estreito portão. O homem se sente tão seguro em suas leis humanas, em suas opiniões e crenças, que ele as reveste com uma autoridade que não lhes pertence, certo de que o seu conhecimento da razão é tudo. Ele continua sem saber que eles são apenas aspectos externos do seu estado de espírito. Quando ele percebe que a consciência de uma qualidade exterioriza esta qualidade, sem o auxílio de qualquer outro valor, ele estabelece o único valor verdadeiro, a sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Habacuque 2, versículo 20. A consciência, ela habita dentro daquilo o que ela é consciente de ser. O homem é o Senhor e o seu templo. Sabendo que a consciência se objetiva em si mesma, o homem deve perdoar a todos os homens pelo que eles são. Pois ele deve entender que todos eles expressam, sem o auxílio de ninguém, aquilo o que eles são conscientes de ser. E aí ele traz aqui mais uma passagem. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado de o Portão Famoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olhe para nós.
E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão famoso do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecera. Isso se passa em Atos 3, versículo 1 ao 10. Pedro, o homem disciplinado ou iluminado, que é a tradução da palavra Pedro, sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Então, quando você muda a consciência, você muda a expressão daquilo que você está vendo. Em vez de se solidarizar com os mendigos da vida humana no portão do templo, ele declarou: ouro e prata eu não tenho para te dar, mas aquilo que eu tenho, a consciência da liberdade, isso eu te dou. E foi isso que aconteceu. Por este motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti. Isso está em 2 Timóteo 1, versículo 6. E aí ele vem: pare de mendigar e afirme-se ser o que você decidir ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor. Eu sou. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Este é o grito que todos os que descobrem a sua consciência de ser como Deus, o Cristo, Salvador, o reconhecimento desse fato, automaticamente purifica o templo e a consciência dos ladrões e assaltantes, restituindo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que você se esqueceu do comando. Não terás outros deuses além de mim. Então, o que o Neville nos fala aqui? Novamente, todo esse capítulo é para afirmar que, não há outro, não há um Deus fora. Não existe, não dê o poder que você tem para outro, não mendigue, não pense que o outro tem poder para transformar a sua vida, não acredite mais em botão mágico, não busque uma resposta para o seu problema no outro. Se você ficar em estado zero, se você entrar em meditação, você tem todas as respostas. Ninguém pode te dar as respostas, ninguém pode fazer a mudança, só você pode fazer a mudança. Ok? Essa mudança tem que ser interna. Por quê? Porque nesse momento que você entra em estado zero, o que seria o estado zero? Aqui só para que vocês entendam, é o momento em que você não pensa em absolutamente nada. O Neville já nos trouxe isso em textos anteriores, eu já passei para vocês. Mas enfim, é quando você consegue limpar a sua mente de qualquer pensamento. E você consegue não sentir nada, não sentir ódio, não sentir nada. Você tem que estar em estado zero. Como que você faz isso? Alguns em meditação, se você fechar o olho e começar a pensar na sua centelha, se conectar com ela, saber que você tem um poder maior, uma consciência maior e se juntar a ela num plano superior, neste momento você entra em estado zero e você consegue acessar e buscar todas as informações que você precisa, tá? Então aqui ele nos trouxe vários exemplos de que Jesus, os discípulos, eles odiavam isso, tanto que ele tirou os cambistas ali de dentro do templo, ele não gostava disso, e ele nos traz outros exemplos. Então, o ser humano, nós, quando nós nascemos, nos sentimos aqui, tão perdidos, tão sozinhos, que nós temos a mania de querer dar para o outro o poder que é nosso. E é isso que ele está falando aqui, tá? Não dê ao outro poder. Você é Deus. Deus está em você. Ele não está fora de você. Ele não está aqui para te julgar, não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te ajudar. A sua centelha, ela tem todas as respostas que você precisa.
né? Ela é 98, 99% de todo o poder que você tem. Só que você insiste em se conectar a esse fiozinho de 1, 2% de consciência do seu avatar e achar que o seu avatar é que tem poder, que você é essa pessoa que tem esse nome, que você é esse RG, que você é esse CPF, que você é essa pessoa que está vivendo essa vida e que nasceu para isso. Você insiste. Então esse capítulo aqui, ele nos fala exatamente isso, né? É como se o Neville pudesse falar assim, nas palavras de Rosemary Scores: para de loucura, para de loucura e para de loucura. Você está pegando o seu poder e transferindo para o outro. E quem é o outro? Não é ninguém. Não existe nada fora de você. O poder todo está em você. Só há um Deus, o eu sou. Quando você se unifica com a sua consciência, com a sua consciência de ser, quando você se conecta ao Pai, ao todo, e você é uma centelhinha, você é um pedacinho nele, ele está ligado a tudo, você tem todo o poder do mundo. Você tem o poder de fazer essas obras e obras ainda maiores. Por quê? Porque eu sou. Quando você se torna consciente, você muda o seu mundo físico, entendeu? É isso que o Neville nos traz neste capítulo. Não é um capítulo leve, é um capítulo pesado, mas é muito bom. Por quê? Porque ele, é como se ele descortinasse a nossa mente e falasse: olha, uma pausa aqui pro barulho, tá, gente? É como se ele falasse pra gente assim: olha, acorda, você está criando toda essa porcaria que você tá vivendo. E você tá pegando todo o poder que você tem e entregando pros outros. Né? Quantas vezes você não adquiriu um curso, ou segue alguém, ou tem lá um mestre, ou às vezes é um líder religioso, ou às vezes, né, uma pessoa que você gosta muito, você chega nela e fala: me ajuda, me dá uma resposta, o que eu tenho que fazer? O que você está fazendo? Você está pedindo para o outro tomar uma decisão por você? Quem é essa pessoa? Quem é que você está idolatrando, né? Por que você está idolatrando alguém, pedindo para que alguém decida? Ela tem mais poder que você? Ela pode até ter mais experiência, pode, né, te dar um conselho, mas nunca, nunca você deve deixar com que as pessoas decidam por você, pela sua vida. Porque você está no comando. Você tem que ter... Lembra, esse livro, Sua Fé, Sua Fortuna, começa com Neville nos falando uma coisa. A fé que você tem em Deus é medida pela fé que você tem em si mesmo. Por quê? Porque você é um deusinho. A bananeira da banana, a macieira da maçã. Você adora bater no peito e falar que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é um deusinho. Porque não há outra coisa a ser retirada do Deus do que um deusinho. Então você é um deusinho. Entendeu? Então é hora de você assumir o controle da sua vida. Tá bom? Vamos lá. Mais um capítulo aqui. Capítulo 9, o alicerce. E ele começa, né, nos trazendo aqui algumas coisas. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como sábio mestre de obras, lancei o alicerce para que outros edifiquem sobre ele. Entretanto, cada homem deve refletir bem sobre como fará a sua construção, porque ninguém pode colocar outro alicerce acima do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edificar sobre este alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, mas chegará um dia em que ela será confessada, porque ela será testada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada homem. Se a obra que alguém construiu resistir, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém for consumida pelo fogo, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de um incêndio. Não sabeis que sois o templo de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este se destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Que nenhum homem se iluda. Se qualquer um dentre vós se considera sábio, de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se tolo para que consiga alcançar a sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E mais,
O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que pensam em vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida e a morte, assim como o presente e o futuro. Tudo o que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Isso está em 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 23. Vamos ver qual interpretação que o Neville vai trazer sobre isso. Primeiro, o alicerce de todas as expressões é a consciência. Você só expressa no seu mundo físico aquilo que você tem consciência de ser. E você não consegue mudar com palavras, ok? Isso é fato, é uma lei. Então, assim, você pode abrir a boca e sair falando, né? As palavras são vãs, né? Todo esse sentimento, todo esse universo, ele não entende palavras. Você pode sair falando, mas eu sou próspero, eu sou abundante. Se dentro você tem a consciência de que você é um miserável, de que você é um malogrado, você vai ver manifestado não aquilo que você fala, mas aquilo que você tem consciência de ser. A consciência que você tem de você é o que você vai ver manifestado. O homem tenta o quanto pode, mas ele não consegue encontrar uma outra causa para a manifestação que não seja a sua consciência de ser. O homem acha que encontrou a causa da doença nos germes, a causa da guerra nas divergências das ideologias políticas e na ganância. Todas essas descobertas que o homem cataloga como a base da sua sabedoria são tolices aos olhos de Deus. Há apenas um poder, e este poder é Deus, a consciência. Ele mata e faz viver. Ele fere e cura. Ele faz todas as coisas, boas, más ou indiferentes. O homem se move em um mundo que não é nada mais, nada menos do que a sua própria consciência objetivada. Não sabendo disso, ele luta em vão contra os seus reflexos, enquanto mantém viva a luz e as imagens que as projetam. Eu sou a luz do mundo, João 8, versículo 12. A consciência é a luz. O que eu sou consciente de ser, a minha concepção de mim mesmo. Tais como, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre. São as imagens, ok? Então, aquilo que você está consciente de ser, são as imagens, e essas imagens você vai ver refletida. O mundo é um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, já que ele é apenas um espelho. As tentativas do homem para mudar o mundo através da força são tão inúteis quanto quebrar um espelho na esperança de mudar a sua face. Deixe o espelho e mude a sua face. Deixe o mundo e mude as suas concepções de si mesmo. Entendeu? Vou ler de novo. Deixe o espelho e mude a sua face. Deixe o mundo e mude as suas concepções de si mesmo. Assim, então, o seu reflexo será satisfatório. Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração, só podem ser diferenciados pela consciência de ser. Independentemente de seu problema, sua duração ou sua magnitude, uma atenção cuidadosa quanto a estas instruções irá eliminar em um tempo incrivelmente curto até mesmo a lembrança destes problemas. Faça a si mesmo esta pergunta, presta atenção. Como eu me sentiria se eu fosse livre? No exato momento em que você considera, sinceramente, fazer essa pergunta, virá a resposta. Como eu me sentiria se eu fosse rico? Como eu me sentiria se eu fosse saudável? Como eu me sentiria se eu encontrasse o amor da minha vida? Como eu me sentiria se eu estivesse trabalhando naquela empresa que eu tanto almejo? Como eu me sentiria se eu pudesse comprar aquela casa? Entendeu? Quando você fizer essa pergunta,
com sinceridade no seu coração, não precisa nem ser com palavras, com pensamento, porque o mundo é mental, tá? Ele entende de sentimento. Automaticamente vai vir uma resposta para vocês. Nenhum homem consegue contar aos outros como é a satisfação do seu desejo realizado. Nenhum homem. Esta sensação permanece dentro de cada indivíduo. Ele, e somente ele, pode experimentar o sentimento e a alegria desta mudança automática da consciência. Vou fazer uma pausa aqui. Aqui ele está falando do sapato físico. Eu não posso falar para você, né? Qual é o seu maior desejo? Cada um de vocês que estão aqui tem um desejo ardente, né? E às vezes você está vivendo em um problema tão grande que você não percebe que você que está alimentando esse problema. Você está dando força para esse problema. Quando você parar e entender que você, fora, você só tem projetado aquilo que você traz dentro, então você tem que mudar dentro, e aí você para de focar no problema e você pensa, como eu me sentiria se eu tivesse esse grande desejo do meu coração realizado? E aí cada um de vocês coloca 3 pontinhos aqui, tem um desejo do coração. Eu não posso falar por você. Ninguém pode. Nenhum homem pode falar como seria o sentimento de você ter o seu desejo, o seu grande sonho realizado. Entendeu? Então isso é de uma magnitude, gente, enorme. Enorme. Por quê? Porque isso tem poder, isso tem sentimento. Ok? Vamos continuar aqui. O sentimento ou a emoção que vem em resposta ao seu autoquestionamento é o estado pai da consciência, é a pedra angular, é o alicerce sobre a qual a mudança de consciência é construída. Como este sentimento irá se manifestar em realidade, ninguém sabe, mas ele irá. A consciência, ou Deus, ou Pai, ou todo, ela tem meios que nenhum homem conhece. É a sua lei e ela é imutável. Todas as coisas expressam a sua natureza. Conforme você emana um sentimento, ele se torna a sua natureza. Se você está emanando raiva, ódio, rancor, tristeza, fúria, você vai se tornar isso. E mais disso você vai ver na sua vida, porque você está emanando esse. Isso pode levar um instante ou um ano. É inteiramente proporcional ao seu grau de intensidade e convicção. Convicção é a fé. Eu tenho certeza disso. Eu nasci para ser um malogrado. Eu nasci para ser um desgraçado. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para me dar mal. Com quanto de sentimento você coloca quando você pensa isso de você? Olha que loucura, tá? E não pensem, muitos de vocês vão se identificar em um momento que já falaram isso. De repente você tá lá, o seu carro quebra. Mas eu sou um desgraçado mesmo. As coisas pra mim só dá errado. Eu nasci pra me dar mal nessa vida. Eu nasci pra me ferrar. Eu nasci pra sofrer. Eu nasci pra perder. E você vai... Quanto de sentimento você coloca nisso? Qual é a sua convicção? Que tanto você acredita que isso é verdade. Geralmente, quando você faz isso, em um momento de raiva, um momento que tem um estopim ali, a convicção é em 100%. Você tá falando isso com todo o sentimento do seu coração. Você tem certeza. Você pragueja contra Deus. Você fala contra as pessoas. Você pragueja contra as pessoas que se dão bem. Enfim, né? E mais disso você tá emanando. Olha, se vai demorar um instante ou um ano, vai depender do grau de intensidade e da convicção que você tem daquilo que você traz no seu coração. Conforme as dúvidas desaparecem e você passa a sentir que eu sou o que eu desejo ser, ok? Você começa a desenvolver esse fruto ou a natureza da coisa que você está se sentindo ser. Então, mudar isso, se divertir durante o processo, enquanto você está nesse sapato físico, né? É importante. Você tem que entender que você está cocriando tudo isso. Então, respira. E naquele momento, por que eu estou falando isso? Por que eu estou profetizando essas coisas na minha vida? Porque é isso que você está fazendo. Você está profetizando. Elas vão acontecer. Porque você coloca sentimento. Você profetiza na vida dos seus filhos. Você profetiza na vida do seu marido. Você profetiza na vida da sua esposa. Quando você fala isso com sentimento,
Você sabia? Ah, mas eu falei só no momento de raiva. Não fale mais. Quando vier o pensamento, o sentimento, saiba que você é uma onda, que você está vibrando. Você pode estar vibrando aqui embaixo ou você pode estar vibrando aqui em cima. Ah, mas eu não estou gostando do que eu estou passando nesse momento. Ok, você tem que mudar de sintonia. Lembra do rádio? Não dá para você ouvir a Transamérica conectada em uma outra estação. Se você se conectar a uma outra estação, você vai ouvir uma outra estação. Band News. Você tem que mudar lá para Transamérica, para você poder ouvir as músicas da Transamérica. Ah, eu gosto da Alfa FM. Você tem que colocar lá na Alfa FM. Porque não adianta você ficar falando, ah, mas eu queria tanto ouvir a Alfa FM, mas só toca Transamérica na minha vida. Se você não sintonizar a sua energia e aumentar essa energia, essa vibração, você não sobe, você não muda. Entendeu? Você não deve se preocupar com o espelho, você deve se preocupar com a imagem, com a sua autoimagem. Porque quando você mudar a sua autoimagem, o espelho vai te mostrar outra coisa. E o mundo físico é um espelho. É um espelho. Ele só reflete aquilo que você tem dentro. Entendeu? Então cuidado com isso. Então a partir do momento que você está ali, num momento de dificuldade, lembre-se, você pode ter o seu desejo realizado. Não profetize essas coisas na sua vida. Não fique em baixa vibração. Eleve a sua frequência. Você é energia. Você é energia pura. Entre na frequência da sua centelha. Conecte-se com isso. Ok? E você vai ver como a vida vai ser divertida. Até os momentos pendular. Que nós temos a lei do pêndulo. Não temos? Já não falamos do Caibailo? Tem um momento de dificuldade. Até para que exista, né, um momento de felicidade, eu tenho que ter um momento de dificuldade. Porque senão eu não saberia distinguir o que é facilidade, o que é felicidade. O dificuldade, o que é facilidade. Então eu tenho que ter os dois, um depende do outro, né? Eu só posso ter o amor se eu tiver o ódio, porque senão eu não saberia distinguir o que é amor, o que é ódio. Eu não posso ter a riqueza sem a pobreza, entendeu? São a mesma coisa, em polos distintos, né? E muitas vezes a vida, ela tá no seu momento pendular e você entendendo isso, sabendo que aquele é um momento pendular, em que você está passando por uma dificuldade, mas não é o seu momento. Não é aquilo, você não é aquilo, sua vida não vai ser aquilo. Então você acaba se divertindo com o processo e força rapidamente, entrando em uma boa frequência, subindo, elevando para o plano superior, se conectando com a sua centelha, para que você volte para a sintonia boa. Estão entendendo? É simples assim. Mas falando parece tão fácil? É fácil. É tão fácil que muitas pessoas ganham rios de dinheiro colocando dificuldade, criando mantras, criando 1 milhão de coisas, porque vocês não acreditam que é tão simples assim. Sabe por que é simples? Porque é natural. Você nasceu para ser feliz. Você é uma centelha. Você está neste momento com o joystick, através da sua consciência de quem você realmente é, da sua partícula divina, né? Do seu eu superior. Você está com o joystick controlando o seu avatar. Só que você se esqueceu devido a tantas dificuldades. Você acha que você está aqui sozinho e que você está aqui para se virar e que você nasceu para sofrer e que Deus é uma pessoa que está fora de você, lá longe, julgando, condenando, escolhendo, facilitando para uns, dificultando para outros, criando dificuldade, querendo ver seus filhos se humilhando aos seus pés. Você se esqueceu que Deus é amor e que Ele está dentro de você. E que Ele é você. E que a hora que você quiser, você pode se conectar com Ele. Elevando a sua vibração. Não julgando, não condenando. Você pode fazer isso a hora que você quiser. Porque você está no comando. Por isso que essa coletânea chama-se Despertar da Consciência. Acorde, acorde, acorde. Acorde. Você não é isso que você vê no espelho. Você não é o avatar. Você é um ser espiritual, de magnitude, conectado a tudo, que sabe tudo, tem todas as informações. Basta você sair dessa energia que você está aqui embaixo, na tristeza, na vergonha, no ódio, né? E elevar a sua frequência. Como que você faz isso? Você faz isso com sentimento, lembrando quem você é, se conectando, fazendo coisas que te dão prazer. E aí você pode cocriar o que você quiser. Entendeu? É maravilhoso esse livro do Neville, né? Todas as obras do Neville são maravilhosas. Mas vamos voltar aqui. Quando você compra um chapéu novo ou um novo par de sapatos, você sabe
que todo mundo percebe que eles são novos, né? Você não se sentirá totalmente confortável com esse novo chapéu ou esse novo sapato recém-adquirido se eles, com o tempo, não se condicionarem ou se adaptarem perfeitamente ao formato da sua cabeça ou ao formato dos seus pés, ao ponto de que eles se tornem praticamente uma parte do seu corpo. O mesmo se aplica ao uso dos novos estados de consciência. Quando você se faz a pergunta, como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado exatamente agora? A resposta, que vem de imediato, enquanto não condicionada corretamente pelo tempo e adaptação, é realmente perturbadora. Vou fazer uma pausa aqui. Olha o que ele está falando. Quando você compra... Aqui nós não temos o hábito, naquela época, né, em que ele escreveu esse livro, e a cidade onde ele morava, ali em Nova York e tudo, eles usavam muito chapéu, né? Então era uma coisa comum, fazia parte da cultura. Vamos imaginar aqui, trazer para nossa realidade aqui os sapatos. Quando você compra um sapato novo, né? Primeiro, quando você sai com ele está falando que todas as pessoas percebem que aquele sapato é novo, né? Ó, aquele sapato é novo, como tá brilhante, né? Olha que bonito o sapato dele. Apesar de ser um sapato bonito, de ser um sapato novo, esse sapato, muitas vezes, ele ainda vai pegar um pouquinho na sua janete, né? Ele ainda vai lacear um pouquinho, ele tem que lacear. Aliás, quando você foi comprar, às vezes o vendedor até falou pra você, ó, você fala, mas tá pegando um pouquinho, aqui tem uma joanete aqui, né, tem um calinho ali, tá pegando. Aí o vendedor falou, mas ele é de couro, hein, ele vai lacear. Conforme você for usando, ele vai lacear e vai ficar folgado. Então é melhor você levar esse número mesmo, que com 1, 2, 3 vezes que você usar, ele vai assumir o formato do seu pé, vai lacear e vai ficar muito confortável. É isso que ele está nos falando aqui. Assim como isso acontece, e de fato acontece, você começa a usar o sapato e de repente o sapato começa a lacear. Outras vezes você leva no sapateiro para que eles deixem ele lá naquela forma, né? Para que ele possa expandir um pouquinho. Quando você coloca, ele tá perfeito. E você anda com ele e parece até que faz parte do seu corpo. De tão natural que ele fica, de tão confortável. Eu tenho certeza que todos vocês têm um sapato desses. Que quando vocês querem andar e caminhar e vão ter que ficar muito tempo, pensa, já sei o que eu vou colocar. Às vezes não é o mais bonito, às vezes não é o mais novo, mas você coloca ele por quê? Porque ele é muito confortável. Ele é tão natural que parece que faz parte do seu corpo, parece que você está descalço. Neville está nos falando que quando você, assim também, é assumir a consciência do seu estado desejado. Quando você fizer essa pergunta para você a primeira vez, como eu me sentiria se eu tivesse agora o meu desejo realizado? O que vai acontecer? É natural que a resposta te cause espanto e seja perturbadora. Como eu me sentiria se eu encontrasse o amor da minha vida agora? Por quê? Porque se você não tem isso, é porque você tem várias crenças, ok? Afirmando que você não pode ter. Porque se você ainda não manifestou, é porque você não pensava assim. Então isso é perturbador, né? Muito perturbador. Aí de repente você acaba de pensar isso, eu me sentiria maravilhosa, e já vem aquele pensamento. Amor da sua vida? Não existe amor da sua vida. Você nasceu para ser infeliz. Você nasceu para ser traída, tá louca? Lembra fulano? Olha o que ele fez com você, e ciclano, e beltrano. E aí começam a vir. Então é perturbador. É isso que ele tá falando. É perturbador. E com o passar do tempo, se você insistir, igual aquele sapato laceou, e hoje ele fica tão natural que parece parte do seu corpo, assim também, se você for amadurecendo isso, se você insistir com isso, vai chegar uma hora em que o seu desejo, quando você pensar, como eu me sentiria se o meu desejo X fosse realizado agora? Se eu já tivesse isso agora? Vai ser tão natural, vai ser tão prazeroso, que é como se já fosse real. Vai ser natural. É isso que ele está nos falando aqui. Tô entendendo, né? Vamos lá. Vamos ver o que mais ele fala. O período de adaptação para realizar esse potencial da consciência é comparável ao novo chapéu e ao novo sapato. Não sabendo que a consciência sempre será se projetando nas condições ao seu redor, assim como a mulher de Ló, você constantemente olha para trás na direção do seu problema e novamente fica hipnotizado pela sua naturalidade aparente. Então ele fala que até você assumir essa condição de
ter convicção plena de que aquele problema já não existe mais, né? Eu já não sou mais uma pessoa solitária, eu já não sou mais uma pessoa atraída, porque agora eu mereço ser amada, eu me sinto amada, eu me amo. Então eu vou encontrar o amor da minha vida, vai ser tão natural, até isso ser tão natural. Durante esse percurso, muitas pessoas param e falam, não, mas para de ser louca, você vai ser traída de novo. Quando você faz isso, você olha para trás, como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua, né? Por quê? Porque ela perdeu a fé, ela não olhou para frente e avançou. Ela olhou para a realidade que estava lá atrás, que é o problema. Porque quando você entra num nível de consciência e você responde isso, né? Como eu seria se eu tivesse o meu desejo, meu sonho realizado, né? Você está se projetando no futuro e você deve caminhar naquela direção, com sentimento, esquecendo do problema que ficou para trás. Porque quando você caminha para frente, o problema ficou para trás. Ah, mas ainda está aqui no meu mundo físico. Esquece. É como se ele não tivesse. Não dê força a ele, não dê foco a ele, não olhe para ele. Olhe para frente, vá para frente que você vai chegar lá. Ok? Prestem atenção às palavras de Jesus. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Mateus 16, versículo 24. Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 22. Seu problema pode ter lhe deixado tão hipnotizado pela sua aparente naturalidade e realidade que você acha difícil de vestir-se com um novo sentimento, a consciência do seu Salvador. Você deve vestir esta veste se você deseja ter resultados. O alicerce, ou a consciência, que muitos construtores ignoram, é o princípio de toda a construção. E outra fundação, nenhum homem pode estabelecer. Entenderam? Entenderam isso? Gente, já deu nosso horário hoje, tá? Legal, né? E daqui a pouco a gente volta novamente, vou tomar uma aguinha aqui, porque a gente vai começar no capítulo 10 de Neville, Sua Fé, Sua Fortuna, para aquele que tem, ok? Beijo no coração e até daqui a pouco.